No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma técnica chamada Bunch para qualificar os seus leads, os seus contatos num processo de inside sales. Primeiramente, antes da gente entrar aqui no Bunch, por que a gente está falando disso, né? Na prática, quando a gente está falando de qualificação de contatos dentro de um processo de inside sales, tem muitas coisas que envolvem isso. O primeiro deles é o próprio inside sales, né? De fato, a gente tem um processo com vendedores que vão explicar um determinado produto ou serviço para que a gente consiga ter resultado e vender para essas pessoas. Isso é um processo de inside sales. Uma das etapas desse processo é que nem todo mundo pode fazer a mesma coisa. Eu não posso ter lá 40 pessoas fazendo todo o processo de vendas. Eu preciso dividir para conseguir ter mais eficiência. E uma divisão bem comum dentro de um processo de inside sales é a gente ter os qualificadores e os closers, né? Os que qualificam, que entendem se aquele lead tem ou não valor, se ele faz ou não sentido para o negócio, e depois passa para o closer, que é o cara que vai fechar essa venda. Essa divisão de inside sales, ela funciona muito bem, porque você consegue ter o grosso do volume dos leads aqui na mão dos qualificadores e eles entendendo se esses leads são ou não qualificados, e para o closer chega só aquele contato que você tem que convencer a comprar agora. Convencer a comprar não é o trabalho do qualificador, ele só precisa saber se pode ou não, se vale ou não a pena vender. Closer tem que fechar essa venda, e para o closer fechar essa venda, ele precisa de um lead com o bunch maior possível para ter mais chance de sucesso. Tá bom? Então, essa é a premissa, é por isso que a gente está falando de Bunch. E Bunch não é a única técnica que existe para qualificar leads, tá bom? Mas ela é uma das que mais funcionam. E o Bunch, então, ele começa com o seguinte. Ele é, obviamente, um acrônimo, por isso que ele está desenhado aqui nesse nosso flipchart dessa forma. E ele começa com o seguinte, com budget. Por favor, não fale budget, é budget, tá? Como se fosse aqui um J. E isso é importante. Termos são palavras que são importantes você saber falar da forma correta, tá? E o budget, o que é? É você conseguir entender se aquele cliente, você qualificador, esquece o closer agora, a gente não está falando do closer. O qualificador está aqui e ele está querendo entender se o lead tem ou não valor. O budget é principalmente entender se aquele cliente tem ou não o dinheiro disponível para fazer a compra do determinado produto. Então aqui é uma etapa que você vai ter que começar a encaixar perguntas que validem que aquele cara pode pagar aquele seu produto ou serviço. Por exemplo, perguntas como entender o faturamento do cliente, entender se ele já tem um número X de clientes ativos. Às vezes o cliente não quer falar o faturamento, mas você pergunta ticket médio de clientes, ele responde, que já meio que dá o faturamento dele, né? Então esse tipo de pergunta te ajuda a entender se esse cara vai ter budget, se ele vai poder pagar por esse serviço. Outras perguntas que também se encaixam aqui é se ele já contratou isso antes. Por exemplo, se ele já teve um serviço similar ao da V4, ele possivelmente pode pagar, talvez ele esteja trocando, beleza. Então ele tem budget para isso. E uma outra pergunta que você também pode anotar aí para utilizar no seu processo de qualificação é entender se, por exemplo, ele já separou um orçamento para essa frente. Pô, ele tem uma empresa, normalmente isso aqui, né, qualificação de leads é muito B2B também, mas você pode utilizar essa mesma função para o B2C, e muitas vezes o cara pode estar já tendo uma linha no seu orçamento para essa frente que você está oferecendo para ele. E se sim, isso é possivelmente um indicativo de que ele tem aqui o B. E aí o que acontece? Aqui é importante, tá? Ele tem o budget? Ah, sim, ele tem o budget. Parece que sim. Tem uma chance grande que sim. Beleza. Então, mais um pontinho para esse cara, né? O primeiro ponto, ele saiu do zero. Depois a gente vem aqui pro A. O que é o A? O A é o authority. Então o A sendo authority, o que é? Aqui é você entender se a pessoa que você está se referindo, a pessoa que você está conversando naquele momento da qualificação do lead, se ela é a tomadora de decisão. Tá? E esse é bem importante aqui, por quê? Porque se ele não for o tomador de decisão, você ainda vai ter mais um trabalho de conversar com mais pessoas. Se você, como qualificador aqui, vai jogar esse cara para uma reunião com o closer e ele não é o tomador de decisão, você tem que tentar colocar essa pessoa que você está falando mais o tomador de decisão para a reunião com o teu closer.
porque senão vai fazer uma reunião com o closer e aí o closer vai descobrir que não é a autoridade e aí vai mais um tempo para que ele tenha que encontrar essa pessoa para fazer outra reunião para tentar vender. Não é eficiente. Você tem que saber se você está falando com a pessoa certa. Perguntas que são importantes aqui. Você é a pessoa que vai tomar a decisão para isso? Você é o cara que vai dar o aval, vai contratar esse serviço? Pô, sou o dono, beleza. Não, eu não sou, eu tenho que falar com o meu sócio. Pô, vamos conversar com esse sócio aqui, traz ele aqui, vamos trocar uma ideia, ou já vamos para reunião com ele, né? São coisas que você tem que pensar aí. E para o B2C também serve. Se você estiver fazendo um processo desses para uma estética, por exemplo, às vezes a esposa gosta de pedir e garantir que o esposo, o marido dela, esteja com essa ciência. Ele sabe que eu vou gastar 5 mil reais num procedimento. Eu preciso conversar com ele antes. É um valor significativo aqui, porque a gente é um casal. Pô, beleza. É a mulher que usa, é a mulher que vai comprar e vai pagar, mas ela não está com 100% da autoridade. Ela tem que falar com o marido. E é legal você também tentar falar com esse marido ou trazer ele para uma reunião também, porque daí você auxilia nesse convencimento. Outro ponto é você perguntar se tem outras partes da empresa que vão se beneficiar. Isso também ajuda, porque se você está vendendo um serviço para uma pessoa A do negócio e essa pessoa A sabe que isso vai beneficiar um time B, isso é importante, porque daqui a pouco conversar com esse time também é relevante, para mostrar esse valor para eles e ter mais força na sua venda. Além disso, eu falei de sócios, né? Isso é uma pergunta boa. Você tem sócios? Pô, eu tenho sócios. Eles estão sabendo que você vai talvez contratar esse serviço, já que você já tem o budget? Pô, estão sabendo, sim ou não. Trazer esses caras também para dentro pode ajudar você a vender mais. E a partir daí a gente parte para o terceiro ponto, né? Mas antes de partir para o terceiro ponto, se ele é autoridade, você está falando com a autoridade, mais um ponto aqui. Tá bom? Então você tem que cuidar isso para marcar. E se você não está falando com a autoridade e você não vai conseguir falar com a autoridade, você deixa um 0 aqui, você não marca o A. Você parte então para o próximo, que é o need. Need é o quê? Need é necessidade. Será que esse cara precisa disso mesmo? Ele tá no momento, ele tem essa necessidade latente no negócio dele ou na vida dele, se for talvez uma coisa mais B2C, como eu comentei? Se sim, ele vai ter mais um pontinho aqui. Mas existem algumas perguntas que você pode fazer nesse momento. Como, por exemplo, será que ele acompanha conteúdos do seu negócio? Será que ele já vem sabendo das dores? Você citar também transformações ou problemas comuns que os clientes que te contratam têm e ver se esse cara também tem esses problemas aqui. Pô, eu não tô conseguindo vender, eu trabalhei com uma agência e eles me ferraram, eu fui numa estética e não gostei do procedimento que fizeram comigo. Tudo isso são problemas que podem determinar se essa pessoa tem ou não necessidade. Agora o cara fala assim, pô, você fala com o cliente, digamos que seja V4, vende serviços de marketing, você fala com o cliente, pergunta se ele tem uma dificuldade de vendas, ele fala, cara, nem montei o meu negócio ainda. Ele não tem a necessidade. Ele pode até ter o budget para ele vender o carro, pode ser ele que vai pagar, mas ele não precisa desse serviço. Não vale a pena vender para esse cara. Vai dar estresse, vai dar problema. Então é para isso que vai servir também. O qualificador vai falar, opa, não vou passar esse cara pro closer. Vou dar uma segurada nele aqui, vou vender outro produto. Vou vender um produto mais automatizado aqui, beleza. Então você precisa entender essa necessidade no seu cliente. Se sim, tem a necessidade, o cara está precisando mesmo, mais um ponto. E por fim, timing. O timing diz respeito a entender se esse cliente está no momento de comprar, tá? Ele pode às vezes confundir aqui com o need, mas é tipo assim, ó. Será que ele espera que esse produto, que esse serviço dê o resultado no momento? Será que o momento que ele está, no timing dele, nesse momento agora, esse produto vai solucionar esses problemas, mesmo sendo autoridade tendo grana? Será que isso acontece? Será que é o momento desse cara comprar? Então, por exemplo, no caso da V4, eu tenho um negócio, tenho grana de, sei lá, do meu falecido avô, eu sou autoridade, mas o meu negócio fatura 45 mil reais por mês. Legal, cara, você tá quase lá, mas não tá no timing. Você tem necessidade, autoridade, budget, mas você não tá no timing. Então aqui é 0 pontinho para ele. Talvez valha a pena fazer uma reunião, talvez valha a pena, mas talvez não também, porque ele não tá no timing. Umas perguntas que vale a pena fazer aqui é tipo assim, por que você tá buscando a gente agora? Tô só dando uma olhadinha, né? Tô só dando uma pesquisada porque apareceu o anúncio, achei legal, queria conversar. Não tá no timing, não tá com urgência, né? Qual a urgência que esse cara tem para comprar essa solução? Essa é a grande pergunta aqui. É o momento, é a hora dele? E se sim, ele sente essa urgência, ele espera, cara, contratar isso amanhã ou daqui uns 6 meses? Se for amanhã, o mais rápido possível, e for o momento dele, show de bola.
Então você tem mais um ponto. Tá? E aí, o que você faz com esses pontos? É bem óbvio, você soma eles. Nesse caso, o cara tem grana, tem autoridade, precisa e tá na hora de comprar e tem essa urgência, maravilha, você tem um cliente de Bunt 4. Maravilha, esse cara, ele tá muito quente, esse closer tem que falar com ele amanhã, o mais rápido possível. Agora não. Eu tô falando com um cara que tem grana, não é a autoridade aqui, não é a nossa autoridade, mas precisa e tem urgência. É o cara do marketing, né? Ele tem lá o CMO da empresa ou, sei lá, o diretor de marketing da empresa, não é nem o CMOzão lá, mas ele não paga isso e ele não convenceu os sócios ainda a contratarem isso. Então você tem um cliente não de Bunt 4 aqui, você tem um cliente de Bunt 3. Maravilha, Bunt 3 é um cliente que eu vou dropar, não vou falar com esse cara? Não, pô, você entendeu o problema já. O problema é a autoridade nesse caso. Maravilha, fala com esse cara, ajuda ele a convencer os outros stakeholders, traz a galera para a mesa. Faz isso, certo? Ou você tem autoridade, mais um exemplo para fechar, mas o cara não tem budget. Porra, bem fácil, né? Se ele não tem como pagar, ele é autoridade, tem a necessidade, tem o time, ele não paga. Não vale a pena jogar isso pro closer. A mesma coisa aqui do timing, né? Eventualmente você não tem budget, não tem timing. Tô falando com autoridade, o cara até precisa, mas não é a hora, ou ele nem quer agora, ele tava só dando uma olhadinha. Nem joga isso pro closer, é um cliente Bunt 2 ali, não vai fazer sentido. E Bunt 1, menos ainda, pode ter grana, e aí esse é um erro gigantesco que as pessoas cometem. É aqui, ó, tem um e não tem esse, não tem esse. Cliente Bunt 1, ele tem grana, joga pra dentro, azar. Eu só preciso vender, foda-se. Não vai dar bom, porque esse cara não tem... Talvez até ele possa ter aqui, digamos, né? Ele até não tinha autoridade, mas você conseguiu convencer, você conseguiu ajudar ele aqui a ganhar autoridade e pagar. Mas ele não precisa da tua solução, você até convenceu que você é muito bom vendedor e não era a hora dele comprar. Talvez ele até fosse precisar num futuro, mas está longíssimo da hora desse cara. Você vai vender para esse cara, não vai dar bom. Ele não vai ficar na sua base, ele não vai ser um cliente satisfeito. Então entenda essa lógica e aplique isso na sua qualificação para ter mais resultados. E se você quer aplicar isso para alguns clientes, quer trabalhar com isso, quer ajudar empresas a implementar esse tipo de solução, você pode fazer isso através do assessor ou da franquia da V4. Ambas as opções estão aqui na descrição para você conhecer, mas em resumo, elas fazem com que você aprenda todo o método V4 e comece a atuar ao nosso lado. No assessor você atua dentro de uma franquia, na franquia você monta uma franquia e ganha clientes da V4 para atuar. E se você buscou por essa qualificação, porque você talvez trabalha num time de vendas e precisa disso aqui para o seu negócio e talvez você não tenha ainda a autoridade para contratar alguém para fazer isso e está fazendo por si, cogita conversar com a V4, a gente ajuda, a gente faz mais, a gente fez isso aqui mais de 3.000 vezes para diversos clientes, então a gente consegue ajudar o seu negócio a vender mais. V4company.com, acessa lá, faz o seu cadastro que a gente vai poder conversar e qualificar você para talvez virar um cliente da V4. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido valioso, deixa o like, comentário, aquelas coisas do YouTube e muito obrigado. Eu sou o Guilherme Lippert, cofundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.